Tudo bem? Como vocês estão? Podem se sentar. Eu estou muito grato a Deus, muito feliz em estar aqui em família, a Igreja Família, conhecer vocês, poder rever Pastor Eduardo, conhecer sua esposa, sua família e conhecer vocês, família também. Eu sou muito agraciado, muito privilegiado pelo Senhor por poder estar aqui e conhecer vocês para falar desse assunto. Para falar desse assunto tão importante para todos nós, falar das nossas emoções, dos nossos afetos, daquilo que a gente sente. E antes de começar a falar das emoções, vou falar do que mais me emociona, né? Dentro das criações divinas, né? Dos meus amores. Eu sou casado com a Jéssica e nós temos 12 anos. Vamos fazer 12 anos de casado, 11 anos de casado. E nós temos duas lindas filhas, a Maria, tem 6 anos. E aí ela é tão maravilhosa que eu coloquei um apelido dela de Mariavilhosa. Olha que chique. Legal, né? E aí nós temos a Lívia. E aí a Lívia também é maravilhosa. Eu coloquei um apelido nas duas, Maria Liviosas. Só. Foi legal, né? E aí agora nós estamos há pouco menos ou um pouco mais de um mês aguardando aí a chegada do nosso menino, o Israel. Vai chegar aí, se Deus assim permitir, no mês que vem, nosso meninão. E eu não sei como é que vai colocar o apelido no meio aí, mas Deus vai dar graça até lá, né? Deus vai dar um discernimento, uma revelação, o Israel ficar. Mas Israel é maravilhoso já de todo jeito, né? E eu tenho o privilégio hoje, talvez você já tenha visto minha cara em algum vídeo, tem um quadro no canal do Desascope, se você acompanha lá. Quem acompanha aqui o Desascope, levanta a mão. Aí, muito bom. Quem não acompanha, pode acompanhar, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. E a gente tem um quadro lá no YouTube chamado Divinamente, que é um tempo onde a gente fala sobre a mente de Cristo, como um modelo de mente saudável que nós precisamos ter, e que saúde mental é pensar como Cristo pensa e sentir como Cristo sente. E dentro desse entendimento de que saúde mental é pensar como Cristo e sentir como Cristo, nós precisamos aprender sobre emoções. E esse assunto, por vezes, é tão difícil da gente entrar, envolve tantas questões difíceis da gente definir, difíceis da gente entender, subjetivas. E tem um texto que eu queria tomar como ponto de partida para a nossa reflexão, Provérbios capítulo 4, verso 23. Talvez você conheça já esse texto. É um texto bastante conhecido nas nossas pregações. Diz sobretudo, ou acima de tudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Acima de tudo, ou sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Ou porque dele depende toda a sua vida. E eu acho interessante que o texto dá um protagonismo para o coração, porque ele não diz, olha, também guarde o coração. Assim como você guarda os seus tesouros, assim como você guarda os seus bens, assim como você guarda a sua família. Ele diz acima de tudo, ou sobre tudo, que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, há uma necessidade e um imperativo, uma espécie de ordenança do Senhor. E eu acho interessante também que ele não diz, olha, sobre tudo que você deve orar, ore para que o Senhor guarde o seu coração. Ele diz, sobre tudo que você deve guardar, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Então há uma responsabilidade nossa de falar sobre isso. E eu me atrevo a dizer que isso é uma parte significativa da nossa fé. É como a gente lida com as nossas emoções. Como a gente lida com o que está dentro do coração. E claro que quando a gente fala de coração na Bíblia, a gente está falando de muito mais do que as nossas emoções.
Mas a gente não está falando menos do que das emoções. Dentro do coração, tem um pulsar que vem do coração de Deus, mas tem uma natureza humana que precisa ser cuidada. Que precisa ser cultivada e guardada, e desde o jardim há uma responsabilidade em nós de cultivar e guardar aquilo que Deus nos deu. Onde Deus nos colocou e o que Ele colocou em nós e o que Ele colocou sob nossa responsabilidade. Mas eu acho isso tão interessante porque eu cresci na igreja, não cresci muito, mas eu cresci na igreja. E durante muito tempo eu ouvi algumas expressões tão perigosas acerca das emoções que eu me coloquei em um lugar que tem medo até de me emocionar. Eu acho que isso acontece com uma grande parte de nós. A gente, por vezes, atribui às emoções alguns significados tão perigosos, tão difíceis e não sem motivo, porque se você for olhar, a grande parte, e eu me atrevo a dizer que as maiores tragédias da humanidade, elas foram motivadas por emoções ruins. Me atrevo a dizer que grande parte dos divórcios, eles foram fundamentados em emoções. Eu me atrevo a dizer também que grande parte das quedas, dos adultérios, dos ministérios que fracassaram, que ruíram, eles não foram ruídos por outros problemas, senão dificuldade de lidar com as emoções. Eu entendi uma coisa, se você estiver anotando, você faz muito bem de anotar isso. Tudo que está fora do propósito adoece. Tudo que está fora do propósito está mais suscetível a adoecer. E eu penso que talvez tenha chegado o momento da gente entender se Deus nos fez com emoções, qual o propósito dele para elas? Propósito há. Mas a gente é tão bloqueado, tão petrificado para falar sobre isso, que a gente não sabe nem definir direito o que é uma emoção. O que é uma emoção? A gente, por vezes, acha que é até pecado se emocionar. Mas sabe que é interessante que Deus se emociona, sim ou não? Deus se ira. Quando você está irado, você está replicando uma emoção que está dentro do coração de Deus. Nem sempre os motivos pelos quais você está irado ou irada são os mesmos pelos quais Deus está irado, mas Deus se ira. Deus se entristece, sim ou não? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Deus se alegra, sim, Deus se alegra. Deus sente até ciúmes. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. Então a gente precisa entender que as emoções são um atributo divino. Deus se emociona e Ele dá a oportunidade para a gente se emocionar também. Por graça. Ele compartilha. Sabe por quê, gente? Uma vida sem emoções é uma vida sem graça. E a graça de Deus é o que dá graça para a nossa vida. Então, se a gente tem a graça de Deus, é importante que a gente se emocione bem. Que a gente se emocione muito. Nosso problema não é que a gente se emociona muito, é que a gente se emociona errado. Fora do propósito. E nós precisamos entender qual é o propósito. E para entender isso, eu quero primeiro responder a seguinte pergunta. O que é uma emoção? Você sabe de sentir, mas dificilmente você consegue racionalizar e definir o que é uma emoção. E aí quero propor uma definição para você e depois cantar uma musiquinha para você. Emoção, a palavra original latina para emoção é emovere. Emovere, não por acaso dá essa ideia de mover, de movimento. Então o que é uma emoção? Uma emoção é uma movimentação interna a partir de um estímulo. Então você tem um estímulo, ele pode ser externo, por exemplo, algo que eu vejo, algo que eu ouço, ou ele pode ser interno, algo que eu penso, algo que eu lembro. E esse estímulo é interpretado como algo importante.
e só emociona se for importante. Por isso que a emoção está dentro de um campo mental que a gente chama de afeto. Por que afeto? Porque é aquilo que te afeta. Por isso a gente está na conferência da família falando sobre emoções e sobre saúde emocional, porque nada tem tanto do nosso afeto como a nossa família. Por isso, nenhum lugar do mundo vai produzir tantas emoções em nós como a nossa família, como a nossa casa. Então, se é importante para você, vai te emocionar. As emoções comunicam amores e valores. As emoções expressam aquilo que importa. Elas são uma espécie de ressonância magnética do coração. Uma ressonância magnética dos seus amores. Se você se importa, se você ama, se tem valor, vai te emocionar. Com emoções agradáveis ou desagradáveis. Mas vai te emocionar. Então vamos voltar para o conceito. Emoção é um movimento interno que acontece a partir de um estímulo. Vou dar um exemplo bem bobinho assim, mas imagina que você está saindo daqui de repente um Rottweiler escapa da coleira. E esse Rottweiler não é bonzinho, porque tem Rottweiler bonzinho, mas esse não é. E na hora que você ouve o latido dele, e olha, e vê que ele está vindo na sua direção, o que você tem? Um estímulo. Aquele estímulo vai ser capturado pelo seu cérebro. Você tem uma região chamada hipocampo, que guarda lá, é uma base de dados fenomenal. Armazena tudo, até o que você não quer. Mas se coloca você em risco, ou se te traz algum prazer, aquilo vai ser armazenado no seu hipocampo como algo importante. E sempre que aquele estímulo for acionado, o hipocampo vai mandar uma mensagem para uma parte do seu cérebro chamada amígdala. Não é da garganta, é a amígdala do cérebro. Por mais que quando você está com medo, você sente aquele nó na garganta. Que não é Satanás te estrangulando. É a sua traqueia dilatando para que possa passar mais oxigênio, para que diante de um medo, diante de algo ameaçador, perigoso, você possa correr para fugir, ou você possa receber oxigênio para lutar. Você precisa de oxigênio, esse oxigênio vai para os seus músculos, por isso você vai sentir aquela tensão muscular, sim ou não? Por isso que o seu coração vai acelerar para mandar esse sangue mais rápido para onde ele precisa chegar. Você está entendendo que tem uma resposta coordenada, organizada diante de uma emoção. Por quê? Porque a sua vida importa para você. Porque a sua integridade física importa para você. Por isso você ativa esse sistema emocional. Isso é algo humano. E é algo dado por Deus para nossa proteção, amém? Agora, falei para vocês que eu ia ensinar uma musiquinha, né? Eu ia cantar uma musiquinha. Vocês lembram daquela música da Cassiane? Deus não rejeita a oração. Canta aí. Muito bom, vocês cantam bem. Eu fiz uma paródia. É assim, ó. Deus não rejeita a emoção. Emoção é movimento. Vamos cantar? Vamos ver se vocês aprenderam? Vamos lá. Deus não rejeita a emoção. Muito bom. Eu nunca vi um justo que não chora. Não é? Que não enfrenta sofrimento. Então nós vamos nos emocionar. Agora, nós precisamos entender que toda emoção é um movimento. E esse é o grande problema. Emoção existe para movimentar a gente. É um movimento interno para tirar a gente do lugar que a gente está. Por isso você sente medo. Porque é para você se preparar, o seu corpo se prepara para ir para algum lugar. Ele se prepara para movimentar. O problema é que a gente não faz os movimentos que a gente precisa fazer. A gente não sabe para onde ir, não sabe pelo que lutar. E aí a gente acaba ficando paralisado.
E aí grava, se você estiver anotando, grava isso. Emoção que não gera movimento, gera adoecimento. Tem muita gente doente de emoção presa. Emoção que não gerou movimento. Porque emoção é movimento. Você vai lembrar agora. Deus não rejeita. Emoção é movimento. Você vai se emocionar, você vai entender. Opa, tem um movimento para acontecer. Agora, nós aprendemos a reprimir emoções. A gente achou que não podia fazer nada porque as emoções são ruins. As emoções são perigosas. Aí a gente pega e fala assim, então vamos ficar reprimindo isso e a gente acha até que isso é ser cristão. Porque eu não posso sentir essas emoções aqui. Como é que eu vou sentir tristeza sendo crente? A presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Isso quem disse foram os amigos de Jó. A gente se entristece sim. A gente lamenta. A gente chora. Eu faço toda segunda de manhã, às 8 da manhã, uma sessão de salmoterapia no Instagram. E eu pego um salmo ali para a gente fazer uma sessão terapêutica para a gente, a partir do salmo. Eu fico impressionado com os camaradas que eles escrevem ali. Davi, tem hora que ele se emociona numa intensidade assim que eu falo, rapaz, vai se converter. Tem hora que ele fala, eu os aborreço com ódio mortal. Ele faz até uma oração, Senhor, quebra os dentes dos meus inimigos. Rapaz, vai se converter. Falar igual o André Valadão, não é crente não, Davi. Mas sabe o que está acontecendo ali? Porque Deus permite que esteja ali, porque se emocionar é legítimo. Sabe que chorar é tão bíblico que tem um livro da Bíblia chamado Lamentações. Se lamentar fosse pecado, não tinha um livro escrito Lamentações. Emoções são movimentos. A questão é para onde a gente vai. A questão é que movimento a gente vai fazer. Eu comparo as emoções com 3 figuras, assim, para ficar mais fácil de você lembrar. Então eu quero que você faça um exercício agora, feche os seus olhos, imagina que você está numa praia linda, maravilhosa. Oh, que delícia, hein? Imagina aí, usa a sua fé. Imagina que você está na praia mais maravilhosa que você já viu na vida. Mesmo que você não tenha ido lá. De repente você começa a entrar, você sai da areia e agora você entra na água. À medida que você vai aprofundando, você escuta um barulho. Aquele barulho são as águas se aproximando. E de repente aquelas águas vão ganhando força. E quanto mais você se aprofunda, mais as águas vão ganhando força até que chega até você uma onda. Então grava isso, se você estiver anotando, anota aí, emoção é como uma onda. Por quê, gente? Porque na realidade, emoção é uma onda mesmo. No nosso corpo, emoções são ondas hormonais, são ondas químicas. São neurotransmissores que estão sendo liberados como uma onda. São hormônios que estão sendo liberados como uma onda. Nós temos uma natureza, gente. Nós temos um corpo. E se você acha que é problema ter um corpo, Cristo não acha. Tanto é que ele veio a esse mundo para edificar para si um corpo. A igreja é o corpo de Cristo e ele diz ainda que, você tem que cuidar como eu cuido do meu. Efésios capítulo 5. Porque ninguém que ama deixa de alimentar e cuidar. O corpo importa demais, porque Cristo se encarnou para mostrar para a gente que o corpo importa. Você tem um corpo e esse corpo tem hormônios. Esse corpo tem neurotransmissores e eles são acionados e vem a onda. E aí volta para a praia. Quando vem a onda, imagina a onda vem baixinha assim. O que você faz? Dá uma viradinha, não é gostoso? Deixa a onda bater nas costas. Olha que delícia. Dá uma viradinha assim. Olha que delícia. A onda. Agora imagina que a onda vem um pouquinho mais alta. Você foi um pouquinho mais profundo, a onda vem um pouco mais alta. O que você faz agora? Dá um pulinho? Gostoso também, não é? Muito bom.
Só que você vai um pouco mais profundo, de repente vem uma outra onda agora, o pulinho não vai adiantar. Aí o que você vai fazer agora? Você vai mergulhar. Por quê, gente? Porque você não pode impedir que a onda venha até você. Você não tem como dizer, não, essa onda aqui eu não quero. Essa onda aqui não é para mim. Não, você tá lá, a onda vem. Você não pode impedir que a onda venha, mas você pode ajustar o seu posicionamento para que ela não te derrube. Oh. Vou repetir isso para você anotar. Você não pode impedir que a onda venha, mas você pode ajustar o seu posicionamento para que ela não te derrube. Se você estiver anotando, anota também essa frase: emoção não é demônio. Emoção é hormônio. Por quê, gente? São ondas hormonais. Voltando ao exemplo do medo, vem uma descarga de adrenalina, de cortisol na sua corrente sanguínea. Seu coração vai acelerar, a sua traqueia vai dilatar. Sabe o que vai acontecer? O fluxo sanguíneo vai sair do aparelho digestivo e vai ser desviado para os músculos. Sabe o que vai acontecer com o seu intestino? Vai dar um frio na barriga. Porque o fluxo sanguíneo está indo para os músculos, para os órgãos que você precisa usar naquele momento de tensão. Se tem alguma coisa no intestino, agora não vai dar para digerir, o que faz? Expulsa. Sai. É o seu corpo falando, agora não é a hora de digerir. Deixa eu esvaziar o que tem aqui. Daí vem aquela famosa dor de barriga quando você está nervoso. Mas sabe que essas emoções, elas têm um propósito. Agora, também, gente, vamos fazer um parênteses aqui. Ondas são normais, tsunamis não. Se você está vivendo tsunamis, eu recomendo fortemente que você procure uma ajuda profissional. Eu recomendo fortemente que você, assim como vai em cardiologista, assim como você vai no oftalmologista. Esses dias o irmão falou assim para mim: mas, doutor, homens de Deus, de verdade, não sofrem disso aí, não. Eu falei, olha, se ele fosse só de Deus, ele não sofreria. Mas como ele é homem de Deus, a humanidade dele não o imuniza de qualquer uma das angústias do ser humano. E os amigos de Jesus, eu me atrevo a dizer que tem uns sofrimentos que são reservados só para os amigos. Você vai lembrar de Lázaro. Qual foi o pré-requisito de Lázaro para ter o sofrimento que Lázaro teve? Você imagina Maria e Marta, e nós vamos, no final da nossa conversa aqui, aprender com Maria como é que a gente pode ser estável emocionalmente. Mas Maria manda chamar Jesus. Maria e Marta oram e falam: Senhor, não foi falta de oração a doença, hein? Senhor, seu amigo, aquele que você ama, ele está doente. Não foi falta de oração, não foi falta de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. É seu amigo. Você ama, faz questão de dizer: Jesus, a gente te conhece, a gente conviveu com o Senhor, a gente te recebeu em casa. Poxa vida, vinhos atribulados, que não tinha nenhuma relação com o Senhor, viviam a vida toda torta, e o Senhor curava. O Senhor não despedia ninguém. O Senhor estava cansado, ia lá e curava. Agora, presta atenção, é seu amigo. É aquele que o Senhor ama. Então, faz o favor de ser um bom amigo e protege os seus amigos. E imuniza os seus amigos do sofrimento. Aí Jesus não vai porque estava muito ocupado? Não, Jesus não demorou, Jesus esperou. Esperou o quê? Piorar. Você já teve essa sensação? Quando você ora, você fala assim, agora vai acontecer. E aí passa um tempo, o que acontece? Piora. Tem o ditado, hora que melhora, é verdade. Mas eu ouvi uma vez uma frase do C.S. Lewis que eu achei muito interessante. O melhor vem sempre depois do pior.
Não é assim? Não estou dizendo que se você orar vai piorar. Não, não, não. Porém, existem algumas ocasiões e existem alguns momentos em que os amigos de Jesus enfrentam sofrimentos maiores do que os inimigos de Jesus. Mas sabe por quê? Porque tem porções da glória de Deus que são reservadas só para os amigos íntimos de Jesus. Porque essa enfermidade não é para a morte, é o que Jesus diz, mas é para a glória de Deus. O Senhor está gerando em nós hoje um entendimento de que nem sempre a glória de Deus vai ser a gente estar em integridade física e mental. Existem alguns momentos que a gente vai passar por dores profundas na alma, mas sabe o que pode acontecer ali? Deus pode glorificar o nome dele. Emoções são como ondas e cristãos também estão suscetíveis a adoecer nas suas emoções. Hoje, o último levantamento que eu fiz, quase 40%, 37%, 38% dos meus pacientes são pastores. E esposas de pastores, pastoras, envolvidos na liderança de ministérios. E sabe o que eu cheguei à conclusão? Eles são muito mais crentes do que eu. E por vezes, sabe o que aconteceu? Eles se importam tanto. Eles se envolvem tanto. E você lembra que eu disse que as emoções estão dentro do domínio dos afetos? Quanto mais afeto, mais afeta. Por isso, quem se importa mais pode ter... E às vezes a gente olha e fala assim, não, você não é crente não, porque olha a situação que você está passando. Olha o transtorno que você está vivendo. Se fosse crente mesmo, você não passava por isso. Mas às vezes, essa pessoa é tão mais crente do que nós, que ela se envolve tanto, ela se emociona tanto, e ela se doa tanto, tem tanto afeto que afeta mais. E por vezes, quem não tem fé é quem está lá tão indiferente. Nada me abala. Nada me abala porque eu não me importo com nada. Nada me abala porque eu não me preocupo com ninguém. É fácil ser inabalável quando você é indiferente. É fácil ser inabalável quando nenhum problema é seu. Quando você joga a culpa em todo mundo. Não, isso aí é culpa da mulher que o Senhor me deu. Não, isso aí é culpa da serpente. Ela me enganou. E aí, quando a gente fica distribuindo culpa, é muito fácil a gente viver uma vida indiferente. Mas quando a gente se importa, quando a gente se envolve, aí a gente está mais suscetível. Por isso que pastores não estão imunes. Por isso que homens e mulheres de Deus, como Elias, não estiveram imunes. Se você pegar o que o DSM, o Manual de Diagnósticos em Saúde Mental, diz, o que a Classificação Internacional de Doença diz sobre depressão, o que Elias teve foi um quadro depressivo. Vai falar que Elias não é um homem de Deus. Vai falar que Elias não tem fé. Mas o que a Bíblia diz é que Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E quando a Bíblia fala de paixões, ela não está falando tanta paixão. Quando ela fala de paixão, a palavra original ali é patos. É sofrimento. Elias foi um homem sujeito aos mesmos sofrimentos que nós. Quer dizer que se nem Elias foi poupado, nós também podemos em algum momento dar de cara com algum problema dessa natureza, porque é uma parte importante da nossa existência. Emoção é como uma onda. Segunda figura, segunda metáfora que eu queria apresentar para vocês. Emoção, além de ser como uma onda, é como um motor. Então, vamos falar para vocês acordar. Motor. Isso, dá uma motorizada em você agora. Sabe por quê, gente? Porque se emoção é movimento, ela quer colocar a gente em movimento. E como a gente vai mais rápido daqui para São Paulo? Andando ou de carro? Por que a gente vai mais rápido de carro? Porque o carro tem um motor.
Então, com o motor, a gente movimenta mais rápido. As emoções são excelentes para fazer a gente movimentar mais rápido. Emoção é um excelente motor. Mas grava aí, se você estiver anotando, você faz muito bem. Emoção é um excelente motor, mas é um péssimo motorista. Maravilhosa como motor, mas péssima como motorista. Porque se você deixar ela governar a sua vida, primeiro poste que tem, primeiro barranco que tem, primeiro carro que passar na sua frente, você tá nele. Porque a emoção é muito forte, mas muito burra. Ela consegue impulsionar você, mas ela não tem poder de direção. Jeremias vai dizer: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Você quer ser enganado, confie no que você sente. Mas você quer adoecer, não ouça o que você sente. Bloqueie o que você sente. Esse é o jeito mais fácil de adoecer. Trave aqui. Hoje eu tenho o privilégio de dizer que eu sou um crentologista. Sabe o que é o crentologista? Eu atendo crente. Hoje eu tenho o privilégio de dizer que quase 100% dos meus pacientes são cristãos. E eles me procuram justamente porque eu sou cristão. Ele fala: aqui eu posso falar. Eu tinha medo de procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo que não é cristão e escandalizar o nome de Deus falando as coisas que eu estou sentindo. Então eu preferia ficar lá engolindo. Ainda fala assim: você é pastor? Eu sou também. Eu falo: mas pode ficar tranquilo que eu não sou o seu. Mas pode falar pro seu pastor também, você pensa. Mas tem coisa que é do campo tão profundo da alma. E a gente vai guardando, bloqueando, e aquilo vai prendendo, sufocando, asfixiando até que morre. Estrangula, estrangula, estrangula. Repreende, repreende, repreende. Está repreendido essa tristeza. Está repreendido, está repreendido. A gente repreende demônio. Mas a gente tem que aprender a não reprimir, redimir as emoções. O evangelho não é sobre reprimir, o evangelho é sobre redimir. E aí olha que interessante. Quando a gente está diante de uma emoção, a gente está ligado no motor. O motor ligou. O que esse motor quer fazer com a gente? Quer movimentar a gente mais rápido. Sabe o que eu descobri, gente? Nada é tão poderoso para mudar a gente como uma emoção. Sabe, durante muito tempo, o início da minha trajetória lidando com comportamentos, hábitos e emoções foi ajudando pessoas a largarem vícios. Sabe o que eu descobri? As pessoas abandonavam os seus comportamentos viciosos muito mais facilmente quando elas estavam com medo de uma coisa ruim acontecesse. Atendia muito fumante. Passava a vida inteira sabendo. Ela comprava o maço de cigarro. Esse produto causa câncer. Esse produto causa impotência. Esse produto causa infarto agudo do miocárdio. O Ministério da Saúde adverte. O cara sabe tudo isso. Ele sabe. Você fala assim: já pensou em parar de fumar? A pessoa fala: já pensei, mas não quero não. Eu gosto. Faz bem, me relaxa, me acalma. Só que aí, de repente, dava uma dor no peito. Ia parar no pronto-socorro. E aí, ficava naquela expectativa do eletro, aquela angústia. E aí, de repente, fala assim: ó, é o seguinte, vai ter que operar. Vai ter que fazer uma ponte de safena. Aí o camarada fala assim: doutor, é grave? Fala: é muito grave. Tem uma coisa, se você não parar de fumar. Aí no outro dia o camarada falava: nunca mais eu pôr um cigarro. Sabe por quê? Medo. Medo de morrer. O que aquele medo fez? Ligou o motor. Eu, hein? Eu gosto de fumar, mas eu amo viver. As emoções são matéria-prima para esse movimento que a gente precisa fazer. E olha que interessante. O próprio arrependimento, ele é uma espécie de tristeza. Porque Paulo
vai nos dizer que há arrependimento ou a tristeza que opera para a vida e a tristeza que opera para a morte. Qual é a tristeza que opera para a vida? É a tristeza que opera para o arrependimento. Quando eu pego aquela tristeza e falo, quer saber? Eu vou mudar. Porque isso aqui desagrada o meu Senhor. Porque isso aqui faz meu Deus chorar. Então, se isso faz o meu Deus chorar, isso vai me fazer chorar também. E eu vou mudar. Emoções são como motores. A gente pode usar as emoções. Por que você se emociona? Para ligar em você uma indignação. Nada muda tanto a gente quanto a raiva e o medo. É ou não é? Na hora que você fica com tanta raiva da sua situação, você fala assim, eu não admito mais isso. Eu não admito mais ser assim. E aí você muda. Mas enquanto você tá lá de boa, sem se emocionar, tá tudo bem, a chance de você mudar é muito menor. A gente não pode silenciar as emoções, porque elas são motores. Elas podem ajudar a gente. O problema é que elas não podem ser motores. O problema é que nós não podemos viver pelo que sentimos. Viver pelo que sentimos, viver pelas nossas emoções, viver pelas nossas impressões é fatal. Mas nós não podemos silenciar e sufocar esse motor, senão a vida fica muito mais pesada. Você tem um carro para carregar. Se você não se emocionar, se você não tiver um motor, você vai viver uma vida sobrecarregada e cansada. Deus te deu emoções para te movimentar para mais perto dele. Deus te deu emoções para te chamar para perto dele. Se você estiver anotando, anota essa frase: toda emoção é um convite para oração. Toda emoção é um convite para oração. Para te movimentar, para te empurrar. Eu gosto de uma frase do Jonas Madureira, pastor Jonas Madureira, ele diz, olhe para a sua fraqueza. Dá um beijo nela. E diga muito obrigado, porque você me colocou aos pés de Jesus. Olhe para o medo. Olhe para a tristeza, olhe para a raiva. E diga assim, obrigado. Eu entendi. E você chegou aqui por um propósito. Me derrubar. Mas se é para a gente cair, vamos cair aos pés de Jesus. Emoção é como uma onda. Emoção é como um motor. E terceiro, emoção é como uma semente. Por que uma semente, gente? Semente não é uma obra pronta, por mais que a gente possa até comer uma ou outra aí. Mas o propósito final da semente é ser uma matéria-prima. E quando você semeia e cultiva e gerencia esse processo, ela vai produzir. As emoções não são uma obra pronta. As emoções são imaturas. Mas elas são sementes que, quando bem semeadas, elas vão produzir fruto. E sabe que fruto que as emoções produzem quando a gente semeia na terra boa de Cristo? Fruto do Espírito. Sabe por quê, gente? Pensa no fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, fé, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Gente, o que é isso? São emoções que foram redimidas, lançadas, cultivadas. Ou você acha que alguém produz paciência sem passar raiva? Vamos ser sinceros. Você só produz paciência passando raiva. A tribulação produz paciência. Você precisa da semente. Sabe qual é o problema? A gente pega a semente e joga fora. Está repreendido. Joga fora essa semente aqui. E sementes não foram feitas para serem jogadas fora, para serem reprimidas, mas para serem semeadas. A gente olha para textos bíblicos como Pedro. 1 Pedro capítulo 5, dizendo, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. O que você tem que fazer? Semear? Lançar sobre ele é semear numa terra boa. É semear numa terra fértil. Então você pega essa semente e semeia, lança sobre ele. Ei,
Não é pecado sentir ansiedade. Você pode pegá-la e semeá-la. O problema é você não entender a ansiedade como uma semente. Quando a gente tem que tomar até muito cuidado para falar sobre ansiedade, tem muita coisa chamada ansiedade. Tem emoção que é normal, que é uma adaptação, uma reação adaptativa normal, todo mundo sente. Tem um transtorno, que é um problema de saúde, que precisa de tratamento, que precisa de ajuste, precisa, por vezes, de terapia, de medicamento, mudança de estilo de vida. E tem também uma tentativa de controlar a própria vida e de viver um estilo de vida controlador e ansioso, que pode ser pecado, que é pecado. Então, quando a gente fala de ansiedade, é importante a gente definir do que a gente está falando. Mas o que a Bíblia diz? Lance sobre ele como uma semente que precisa ser semeada. E vai produzir um fruto. Olha para a pessoa que está do seu lado. É da sua família. Fala assim, muito obrigado, meu amorzinho. Muito obrigado, minha amiga. Muito obrigado, meu amigo. Porque você me produz semente. Eu não conheço um produtor de semente maior do que a esposa para o marido. E o marido para a esposa. Então, a partir de hoje, quando te fizer muita raiva, quando te deixar nervosa, te deixar nervoso, você vai pegar assim, você vai falar, meu amor, você está me dando semente. Se eu semear do jeito certo, nós vamos ficar ricos. Vai produzir muita coisa aqui. Então, gente, é importante a gente entender que fruto do Espírito é o resultado de emoções que foram bem plantadas, que foram bem semeadas. E você vai se emocionar muito, e glória a Deus por isso. Lembra que adoece a gente é viver fora do propósito. Por que a doença e a morte entrou no mundo? Porque o homem saiu do seu propósito. Nós precisamos colocar de volta as emoções no propósito. Nós precisamos dar de novo. Sabe por que a gente falava assim? Não, isso aí é coisa do diabo. O diabo pegou para ele. A gente disse que era do diabo. Não, porque essas emoções são do diabo e o diabo pega mesmo. Agora é hora da gente falar, não, isso aqui é de Deus. Eu vou redimir tudo isso, porque o Filho do Homem não veio para descartar. O Filho do Homem veio para buscar e salvar aquilo que estava perdido. Ele veio reassumir o governo e o controle do nosso coração também. Jesus não quer só o nosso. Jesus quer tudo. Nós não somos espiritualmente dele e fisicamente nossos. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que Deus santifique você em tudo, espírito, alma e corpo, dizendo o seguinte, tudo é dele, porque todas as coisas são dele, por ele, para ele, a ele, pois a glória. As nossas emoções também devem ser dele. Eu aprendi uma coisa, não tem coisa ruim que ele não possa transformar. Deus nunca precisou de coisa boa. Se ele precisasse de coisa boa, ele não chamava a gente. Coisa boa ele já tem. Ele é bom. Mas sabe que para ele, o que a gente tem não precisa ser bom. E não precisa ser muito. Só tem uma condição. Você lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Era muito. O pão era de trigo? Não, era pão de cevada. Sabe o que é pão de cevada? É um pão de segunda categoria. Era muito? Não. Era bom? Não. Mas sabe o que era? Quando Jesus pega tudo, mesmo que seja o nosso nada, ele muda a realidade de toda uma geração. Você pode olhar hoje pro seu coração e falar, não tem nada bom aqui. Tem quase nada também. Mas se for tudo, se prepare. Porque Jesus pode alimentar a sua família inteira. E a sua descendência. E os filhos dos seus filhos.
e a bênção se derrame até 1000 gerações. Sabe por quê? Porque Jesus não precisa de muito. Jesus não precisa de bons. Jesus precisa do nosso. Para a gente encerrar, porque eu sei que você já está com fome, se você não está, eu estou. Como é que a gente pode manter a estabilidade emocional? Eu disse que ia falar sobre Maria. Família amiga de Jesus. E existem 3 situações que representam ou que apresentam essa família diante de Jesus. Uma delas é um dia de correria, um dia de visita em casa, um dia de muitas tarefas, de muitas responsabilidades, um dia em que Jesus está em casa com toda a sua tropa, com todos os seus discípulos, é aquela comitiva. E diz o texto bíblico que Marta estava inquieta, sobrecarregada, ansiosa, agitada com seus muitos afazeres. E ela diz: Senhor, o Senhor não se importa? A minha irmã não me ajuda. E ela está aí, aos teus pés. E aí Jesus diz: Marta, Marta, você está inquieta, agitada, estressada com seus muitos afazeres. Mas a Maria escolheu a boa parte em um dia corrido, em um dia normal, em um dia cheio de tribulações. O dia da rotina, o dia da correria, o dia da faxina. Gente, eu gosto de pregar sobre Marta e Maria também, porque precisa das Martas também, vamos ser sinceros. Não tem... Se fosse um mundo só de Maria, ninguém comia. O problema da Marta não é ser Marta. O problema da Marta é estar inquieta, fazendo o que tem que ser feito e ouvindo Jesus. Mas Maria, ela é um exemplo de estabilidade emocional, sabe por quê? Porque nesse dia tão estressante, atribulado, onde ela está? Aos pés de Jesus. Mas vem uma outra ocasião em que a família de Lázaro, Marta e Maria, é evidenciada, e é essa que a gente mencionou anteriormente. É o momento em que a morte chega. É o momento em que chega o luto. É o momento em que Lázaro, amigo de Jesus, diante de orações contínuas, diante de muita busca, ele morre. E sabe o que sobra? Sobra uma decepção. Se o Senhor estivesse aqui, quantas vezes a gente não pensa isso, mas o Senhor bem que podia. O Senhor não custa nada. Uma palavra. O servo do centurião foi uma palavra. Que custa uma palavra para mim também? Mas aí a gente se decepciona, a gente se frustra. E é pecado isso? Não. Quem não se decepciona, eu acho que vai viver a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque os planos de Deus são muito superiores aos nossos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os planos, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então, sabe o que é uma frustração? É uma quebra de expectativa. Então você faz uma expectativa. Se Deus cumpre todas as suas expectativas, quer dizer que o plano dele não foi feito. Porque a expectativa dele a gente sabe que é maior que a nossa. Ou o plano dele é maior do que o nosso. O pensamento dele é maior do que o nosso. Então, se ele fizer tudo do jeitinho que a gente quer, significa que vai ser muito abaixo do jeito que tem. Ou você acha que você está num nível de dizer para Deus o que ele tem que fazer? Não, Senhor. Confia em mim, vai na minha. Eu sei o que eu estou falando, Senhor. Escuta. Senhor, deixa eu te dar um conselho. Faz assim que dá menos trabalho. Mas a frustração chega. E vem um luto, e gente, nós nunca tivemos tantos enlutados em um mesmo período como temos nesse tempo. Um pós-pandemia, com ondas e mais ondas que vêm depois dessa pandemia, porque não parou de vir. Os impactos sociais, familiares, eles vão perdurar por toda a nossa geração. E muitas perguntas sem respostas, e se prepare, porque nós como igreja temos que tomar muito cuidado para responder a pergunta que a geração que nós vivemos está fazendo.
E a geração que está vivendo aí, e eu quero fazer coro com o pastor Léo Matos, essa geração, nós acreditamos nela. E é uma geração questionadora. E é uma geração que quer saber o porquê. E sabe que a pergunta que eles vão nos fazer é como é que a igreja, como é que Jesus, como é que a gente lida com essas demandas emocionais que toda casa tem alguém. E a igreja tem que estar preparada para responder. A família de Lázaro está experimentando luto. E a pergunta é, por que o senhor não veio? Onde é que o senhor estava? O que o senhor estava fazendo? Marta vai primeiro, Marta vai falar com Jesus e ela fala isso. Se o senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. O senhor pode todas as coisas. Porém, Jesus manda chamar Maria. E quando Maria chega, você conhece a história, Maria fala a mesma coisa que Marta. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas tem uma diferença. O texto bíblico diz que Maria se prostrou aos pés de Jesus. E disse, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus imediatamente diz, onde é que vocês o colocaram? E ao ver o choro de Maria, sabe o que Jesus faz? O que todos nós fazemos, né? Quando alguém está chorando, o que a gente fala? Ei, não chora. Para de chorar. Jesus chegou. Você não crê em Jesus, não? Mas diante do luto, diante da dor, da família que ele tanto ama, ele não disse pare de chorar. Jesus chorou. Se você não se apaixona por esse Jesus, que se compadece das nossas fraquezas, ele foi lá para ressuscitar Lázaro. Ele podia muito bem dizer assim, ó, seguinte, para todo mundo de chorar, presta atenção aqui em mim. Eu vim aqui para ressuscitar, então não precisa mais chorar de tristeza porque Lázaro morreu. Não, ele ao ver os sentimentos, ao ver as dores, ao ver a tristeza daquela família, ele se entristece junto. Porque esse é o Jesus que nós amamos e conhecemos. É um Jesus que é um sumo sacerdote que se compadece de cada uma das nossas fraquezas. Que sentiu na sua pele cada uma das emoções que a gente pode sentir. No Getsemane, ele sentiu uma angústia tão intensa, tão profunda. Ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. E essa angústia foi se intensificando. E ele sentiu medo. E ele teve uma crise que poucas vezes foi descrita na história da humanidade. Uma crise de hematidrose. É um estado de tensão tão intenso que as glândulas sudoríparas, com seus vasos sanguíneos, esses vasos eles se contraem tanto, tamanha a tensão que eles se rompem. E o sangue se mistura com o suor. Tamanho estado de agonia, de angústia, porque Jesus sabe o que é uma crise de pânico também. Jesus sabe o que é uma tristeza profunda na alma. Jesus não diz pare de chorar, Jesus diz eu sei o que é isso, eu chorei por você e com você. Mas sabe que ele diz tirem a pedra. Jesus podia muito bem dizer pedra, rola para a direita. Mas ele não diz pedra rola para a direita, ele diz tirem vocês a pedra. Porque aquilo que você pode fazer é você quem tem que fazer. Porque tirar a pedra é responsabilidade sua, responsabilidade minha. Mas ressuscitar é Ele. Hoje o Senhor está dizendo para você, faz o natural, que eu sou o Deus do sobrenatural. Cuida do seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Tira a pedra, expõe. Sabe, ontem o Senhor falou comigo, tem muitos de nós que estamos com o coração petrificado. De tanto sofrer a gente foi endurecendo, 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 e hoje a gente não consegue nem sentir a presença de Deus mais.
Está tão duro. Está tão fechado. E o Senhor diz: ei, eu vou ressuscitar. Mas a pedra precisa rolar. Hoje o Senhor está lembrando de coisas que você precisa fazer para tirar essa pedra. E às vezes, gente, a gente não consegue fazer porque Lázaro não conseguia rolar a própria pedra. Então você precisa de uma igreja. Você precisa de amigos, de irmãos que vão rolar suas pedras. Mas sabe que de repente vem uma ordem do Senhor: sai para fora. Hoje eu vim aqui dizer que o mesmo Jesus que chegou em Betânia, ele chegou em Sorocaba. E ele continua dizendo: Lázaro, Maria, Antônio, Jéssica, Ludmila, Fernando, Fernanda, Antônio. Ele sabe o seu nome. E ele hoje te chama pelo nome e diz: vem. Porque a morte é uma condição nossa, mas a ressurreição e a vida é uma condição de Jesus. Talvez as suas emoções podem estar mortas hoje, amortecidas hoje, mas a ressurreição e a vida chegou aqui nesse lugar. Jesus ressuscita Lázaro. Depois de algum tempo tem um culto de ação de graça, uma celebração. Olha só, num dia normal, onde é que Maria estava? Aos pés de Jesus. No dia mais terrível e mais profundo, na experiência mais profunda, onde é que Maria estava? Aos pés de Jesus. Mas agora no dia mais feliz da vida, o dia de celebrar, o dia de comemorar, o dia da bênção, o dia da ressurreição, o dia de dizer: Jesus é maior do que a morte. Sabe onde Maria estava? Aos pés de Jesus. Sabe por quê, gente? Porque as nossas circunstâncias não têm o poder de mudar a nossa posição, mas a nossa posição tem o poder de mudar as nossas circunstâncias. Eu não sei qual é o cenário, ou o ambiente, o clima do seu coração. Qual é a emoção, ou a falta dela, que tem aí dentro. Mas eu vim te dizer, não há um lugar mais alto na terra do que os pés de Jesus. Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando nós chegamos nesse lugar, aos pés de Jesus, os pés dele são como latão reluzente. Esse latão reluzente é muito mais do que um metal precioso. Esse latão reluzente reflete. E eu quero dizer uma coisa para você: você não é o que o espelho diz. Você não é o que a sua história diz. Você não é o que o seu passado fez de você. Você não é a rejeição que você sofreu. Você não é o abuso que você sofreu. Você não é a palavra que foi lançada sobre você. Você é o que os pés de latão reluzente dizem sobre você. O latão reluzente reflete uma imagem perfeita. Quando você chega aos pés, você vê quem você realmente é. Você não é a emoção que você sente. Sabe? Reconheça o que você sente. Acolha a sua emoção, não brigue com ela, brigue por ela. Examine os seus pensamentos, os seus valores. Investigue o que aquilo diz sobre você, o que você ama. Por vezes as emoções podem estar sendo acionadas porque você ama muito alguma coisa que não deveria amar, ou porque você não ama algo que você deveria amar, ou porque você está pensando coisas que não são verdade. Investigue, mas deixa eu te dizer uma coisa: não deixe nada disso te definir. O único lugar que pode atrair ou definir
identidade para você é aos pés de Jesus. Se as suas emoções te colocam aos pés de Jesus, e todas elas têm esse propósito, te movimentar, te colocar em um lugar, te fazer correr para um lugar. Qual é o lugar, gente? Filipenses capítulo 4, verso 6 em diante. Ei, não andem inquietos por coisa alguma. Antes sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas petições com súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. Oh! Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas guarda onde? A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração em Cristo Jesus. Qual é o lugar do seu coração ferido? Em Cristo Jesus. Qual é o lugar da sua ansiedade? Em Cristo Jesus. Aos pés dele nós chegamos no lugar mais alto. Eu quero convidar você em uma atitude de fé para uma oração profética. O Senhor me deu uma palavra. Eu venho de um contexto muito tradicional, mas o Senhor tem usado pessoas para quebrar o meu orgulho e dizer o seguinte: onde você passar anunciando a mensagem do Evangelho para as emoções, eu vou curar pessoas. Eu me arrepio de falar sobre isso, porque eu sei quem eu sou. Eu sei que em mim, fora de Cristo, não tem algum. Mas eu tenho visto que o Senhor tem feito a partir da minha fraqueza. Porque o poder dele se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza. Eu não me converti entregando a minha vida para Jesus, porque eu nem tinha mais uma vida para entregar. Eu me rendi a Cristo um dia depois de tentar o suicídio. E quando Jesus foi me buscar, eu não tinha uma vida, eu só tinha a morte no meu coração. Mas Ele aceitou a minha morte e me deu ressurreição. E o mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro, que ressuscitou as minhas emoções, Ele está aqui para ressuscitar pessoas. Eu sei que a gente já entregou o Espírito a Cristo. Hoje eu quero convidar você a entregar o seu coração, as suas emoções, e dizer: Senhor, elas não são mais minhas, elas não são mais do diabo. Cada emoção que eu senti agora vai ser uma adoração ao Senhor. Quando o Senhor visitou Elias, Ele falou: o que você está fazendo aqui, naquela caverna? Ele podia ter dito: o que você está fazendo aí? Porque aí é onde você está, aqui é onde eu estou. Sabe o que está implícito aí? É que não importa a caverna que você entrou, o Senhor entra nela com você. E Ele diz: sai para fora, porque a minha presença vai passar. Oh, eu quero te convidar a sair para fora desse lugar que você está agora. Se você puder ficar de pé, se você puder se ajoelhar, uma atitude que expresse que você está rendido ao Senhor, fique à vontade. Mas eu quero te dizer uma coisa: a palavra do Senhor veio dizer: sai para fora, porque a minha presença vai passar nesse lugar. Eu creio. Eu creio que cura para suas emoções estão sendo liberadas nesse momento aqui. Eu não estou dizendo para você não trate, não, pelo contrário, seja responsável, porque responsabilidade é fazer o que está ao seu alcance. Porque tomar um remédio talvez seja a atitude mais temerosa e obediente e amorosa que você pode fazer. Porque fazer terapia por vezes é um ato de fé,
para dizer: Senhor, eu não queria, mas eu vou fazer isso porque eu te amo e porque eu amo a minha família. Mas sabe, o que Jesus diz é que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca dele. Ele não disse que o pão não é importante, tanto é que o pão é uma representação do Evangelho. O pão importa, o pão é importante, o natural importa, o natural é importante. Então não deixe de fazer o que está ao seu alcance. Mas deixa eu dizer, o pão é importante, mas ele não é suficiente. Fazer o natural é importante, mas não é suficiente. Hoje você pode assumir uma responsabilidade com o natural, mas receber uma visitação do sobrenatural. Feche os seus olhos, a presença do Senhor vai passar nesse lugar. Diante de um vale de ossos secos, morte por todos os lados, o Senhor diz a Ezequiel: filho do homem, podem esses ossos secos, sequíssimos, voltarem a viver? Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. E o Senhor diz a ele: profetiza ao Espírito. Nesse momento, o ambiente profético da presença do Senhor está aqui nesse lugar, e o Espírito Santo está soprando dos quatro cantos da terra. Ossos estão se unindo a ossos, nervos estão subindo, carne está sendo restaurada. O Espírito está fluindo, o Espírito está fluindo. Enquanto nós louvamos, você vai ser visitado nas suas emoções.